Boa noite, gente bonita. Vamos chegando, vamos também compartilhando o link desta live. Eu estou de volta, estive ausente na última terça, porque não estava bem de saúde o suficiente para fazer a live. Hoje ainda não me recuperei completamente, mas estou bem melhor e, portanto, já consigo estar aqui ao vivo com vocês e falar por meia hora ou talvez um pouquinho mais, né? Mas a live é prevista para 30 minutos. Vou falar exatamente deste assunto que eu estou, dessa experiência que eu estou vivendo agora, porque é sobre, sim, um tipo de doença crônica não transmissível, é sobre, sim, como eu me descuidei um pouquinho da minha saúde, e é sobre como às vezes isso acontece com qualquer pessoa, inclusive comigo, que me considero uma pessoa muito atenta, muito cuidadosa, só que nem tanto para evitar certas situações. Bom, para você que está chegando, eu sugiro carinhosamente que compartilhe essa live, porque se você me acompanha já sabe que aqui sempre vão falar de saúde. Nós vamos falar de saúde, de como vencer doenças crônicas não transmissíveis, de como preveni-las, de como se manter cada vez mais longe delas. Embora desta vez, neste momento, eu não tenha conseguido fazer isso, é comum que eu consiga, mas eu, de certo modo, estou satisfeita por estar melhor hoje, em condições de fazer a live, e resolvi trazer exatamente este assunto para mostrar que eu também, às vezes, me distraio, ou que, dependendo das circunstâncias ou do momento da vida, eu também não dou conta de garantir aquela saúde extraordinária que costumo ter. Esta semana minha saúde está bem caidinha, eu estou bem murchinha, entre aspas, em razão de uma sinusite aguda. Mas antes de continuar esse assunto, é sobre sinusite, vou colocar aqui o título. Como você pode perceber, se você me conhece, se você me acompanha, está acostumada enfim, se me acompanha, sabe que este não é o meu tom de voz. Eu espero que estejam me ouvindo bem, porque eu estou fazendo aqui o melhor que dá, mas eu estou ainda com bastante dificuldade respiratória e com energia bastante baixa, bem menos do que eu costumo ter. Mas enfim, antes de continuar, eu quero me apresentar. Então, para você que não me conhece, meu nome é Maria Nilde. O assunto neste perfil, como eu já disse, é saúde, é combate das doenças crônicas não transmissíveis e também prevenção. Hoje eu vou falar de sinusite. Vou explicar as diferenças entre sinusite aguda e sinusite crônica e trazer ensinamentos para nos ajudar, porque eu estou precisando também de conhecimento e precisei pesquisar bastante hoje para poder fazer essa live, para que a gente possa lidar com os dois casos. No meu caso é uma sinusite aguda e acredite, é bastante difícil. Essa está sendo uma semana bem difícil, porque desde segunda-feira, no domingo à noite, já comecei a me sentir diferente. E na segunda já acordei bem ruim. Enfim, desde então, segui um pouco ladeira abaixo até o final da terça-feira. A partir de ontem é que eu consegui dar pequenos passos de volta na subida da ladeira, por assim dizer. O objetivo é esclarecer, principalmente, como identificar qual das duas, com qual a pessoa está lidando, e também para que a gente possa encontrar as melhores formas, claro, principalmente de prevenir, foi o que eu não consegui dessa vez, e também de, uma vez não conseguindo prevenir, combater, vencer o mais rápido possível. E se você já viveu uma experiência como essa, se você que está aqui comigo ao vivo, ou até
até que vai ver posteriormente esse conteúdo que vai ficar disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Se já viveu uma experiência como esta, que eu estou vivendo agora, ou até uma sinusite crônica, que não é o meu caso, e quiser compartilhar, é interessante para que a gente possa abordar a sua experiência. E só para conceituar um pouquinho, a sinusite, tanto faz crônica ou aguda, ela é uma infecção dos seios paranasais. Seios paranasais são cavidades que nós temos em volta do nariz, né, no rosto. E como você pode perceber pelo meu tom de voz e pela dificuldade que eu estou de respirar, porque dá, enquanto eu falo que dá, isso fica claro, né? Um dos sintomas mais incômodos, eu diria, embora não um dos mais incômodos, mas é realmente o fato de que a secreção que para nos seios paranasais tampam as vias aéreas. Claro que não completamente, porque se fosse completamente já sabe, né? Mas dificulta bastante a respiração. As causas podem ser infecciosas, alérgicas e até mesmo problemas anatômicos. Às vezes pode acontecer por problemas anatômicos e aí geralmente vai ser uma sinusite crônica. O meu caso é alérgica, é de alergia. Eu vou explicar o que aconteceu, pelo menos aquilo que eu entendi. E entre os sintomas mais comuns estão dor de cabeça ou uma pressão que é sentida como dor. Isso eu tenho tido bastante, hoje um pouco melhor, mas de segunda até ontem estava terrível. Dificultava até a fala, porque aquilo vai roubando a energia de uma tal maneira que dá preguiça de falar. Quando eu pensava que estava falando, eu estava resmungando, as pessoas não me ouviam. De repente eu ouvia alguém se aproximar de mim, colocar o ouvido perto da minha boca, então eu entendi que eu estava resmungando. Mas eu não tinha consciência dessa dificuldade para expressar a voz. Além da dor de cabeça, congestão nasal, secreção espessa, como eu disse, uma secreção bem espessa, que preenche todos os seios nasais, paranasais, perdão. E dor facial. Às vezes pode causar também tosse e mau hálito. É comum, porque como a secreção pode ficar parada por muito tempo, secreção parada, secreção espessa dessa natureza parada, vai criar um odor desagradável. Então, pode acontecer sim, é bastante comum, principalmente nos casos de sinusite crônica. Não, o caso da aguda é menos comum, porque a aguda tem um tempo menor de duração. E diga se estão me ouvindo bem, porque eu estou com um fone que tem microfone para ver se melhora. E, enfim, eu costumo usar mesmo, mas eu estou confusa com o meu tom de voz, tá? Então, por favor, me ajudem aí. A sinusite aguda, que é o caso que eu estou passando agora, dura menos de 4 semanas normalmente. Uau! Eu espero que dure menos de 2 semanas, no meu caso. Ela geralmente começa após uma infecção respiratória, como um resfriado, ou mesmo algum contato com produtos alérgicos, ou ingesta, né? A pessoa pode sentir dor intensa, como eu já disse, febre e uma sensação de pressão na cabeça. São os sintomas comuns que eu acabei de citar, mas na outra lista não estava febre, e é muito comum na sinusite aguda a pessoa ter febre, que também é um grande consumidor de energia. As febres roubam a nossa energia completamente. E aí eu vou agora, que eu falei dos sintomas dessa sinusite aguda, que é a que eu estou enfrentando exatamente nesse momento, aproveitar para explicar para você que está aí do outro lado o que é que aconteceu quando eu disse que me distraí com os meus cuidados para eu poder chegar nessa situação. Logo, eu que sou uma pessoa muito, muito engajada em proteger e promover minha saúde. O que acontece é que é outono, então no outono a tendência
já é que as questões respiratórias, de um modo geral, eu diria que no Brasil, principalmente no sul e no sudeste, que são regiões mais frias e secas, aqui no sudeste fica muito seco, pouca chuva, de um modo geral, o ar muito seco, pouca umidade. E eu mantenho os meus mesmos hábitos, como correr, exceto essa semana, 0 exercícios físicos essa semana. Eu mal estou tendo energia para falar, imagine correr 13 quilômetros, sem chance. Não dava nem para pensar, não consegui nem fazer a live na terça-feira. Realmente é diferente isso. Então, o outono já tem essa característica que favorece o desenvolvimento de doenças das vias aéreas, doenças do sistema respiratório de um modo geral. Eu tenho sensibilidade, uma certa sensibilidade das vias aéreas e do sistema respiratório, desde sempre, né? Eu tenho sim, inclusive já tive vários episódios de rinite alérgica em razão de produtos de uma série de coisas. Então, alguns cuidados que eu costumava ter, principalmente durante todo o tempo que as minhas filhas moraram comigo, desde criança até que há pouco tempo que elas saíram de casa, no outono era comum eu deixar vasilhas de água espalhadas pela casa, baldes, bacia, o que é que fosse, quando apresenta-se esse tempo mais seco, essa escassez de chuva, e o ar muito seco, muito frio, gelado. Eu tinha o hábito também de à noite, quando as bacias de baldes eu considerava que não era suficiente, eu molhava toalhas grandes de banho, e estendia pelos quartos, tanto o meu quanto das minhas filhas, para favorecer. E acredite, este ano eu não fiz nada disso, esqueci de tudo isso. E mesmo às vezes de manhã, minhas narinas acordando super ressecadas, às vezes até com algum vazio estourado, algum sinal de sangramento, eu simplesmente lavava as narinas, às vezes até aplicava um pouco de soro fisiológico, uma vez por dia ou duas, quando dava tempo, enfim, nos afazeres do dia a dia, e nada mais. Além disso, acredito que para completar, eu fiz uma coisa que já não fazia há muito tempo, não sei quantos anos, mas talvez entre 7 e 10 anos, eu tomei leite de caixinha. Estava muito frio no final de semana passado, e desde sexta, sábado e domingo, eu, que gosto muito de chocolate quente cremoso, resolvi, não me pergunte por quê, porque eu não saberia responder, né? Pensei, uma vez só, não dá nada. Com preguiça de fazer leite, literalmente, gente, eu tenho que admitir, eu tava com preguiça de fazer o leite vegetal. Tenho castanhas de caju, tenho castanhas do Pará, tenho coco do freezer, nunca falta, raramente, quer dizer, tem bastante coco hoje, já tem um tempo aí, que raramente falta coco no freezer aqui de casa. Mas eu tive preguiça mesmo. E aí eu comprei leite de caixinha e tomei bastante. Durante os 3 dias eu tomei seguidamente à noite uma caneca, ou talvez até um pouco mais, dependendo do dia, de chocolate quente cremoso, uma delícia, com leite de caixinha. Foi o que faltava para o meu sistema respiratório, que já estava frágil, que já estava num momento delicado, porque é outono, porque eu não vinha cuidando do meu ambiente o suficiente para mantê-lo protegido, para degringolar de vez. Então, já um sistema que já estava frágil recebeu uma enxurrada de leite de caixinha com todos os seus componentes que afetam muito o sistema respiratório, a gente sabe disso. E aí não deu outra. Eu fiquei mesmo muito mal. Ainda não estou acho que um pouquinho ainda, alguns passos de chegar ao 100%, mas já melhorei o suficiente para ter energia para fazer as coisas básicas, como por exemplo fazer essa live aqui e trazer para você essa situação. Voltando aqui, saindo da minha história, só para você entender que eu também piso na bola comigo mesma, esqueço as coisas, isso não é comum, principalmente eu, como eu costumo dizer para as minhas alunas e alunos,
pisei no chucrutes. Porque além de não ter tido aqueles cuidados com o meu ambiente, que eu deveria, que normalmente eu tinha durante o outono, eu ainda, com preguiça de fazer os meus leites preferidos e saudáveis, tomei leite de caixinha um só dia, não, 3 dias seguidos. Foi o suficiente. Então vamos voltar aqui ao assunto, complemento, né, desta live, porque eu preciso também falar de sinusite crônica, que normalmente persiste, segundo registros, por 12 semanas ou mais. Os tratamentos não são muito diferentes, mas pode ser também necessário, a depender da causa, como por exemplo, se a causa for estrutural, pode até precisar de intervenção cirúrgica, porque uma das causas que pode causar sinusite crônica é o desvio de septo. Existem causas estruturais. E no caso dessa sinusite é fundamental tratar a causa, porque se não tratar a causa não vai resolver. Além das estratégias, as mesmas que utiliza-se na aguda, pode ser preciso, como eu já disse, outros tratamentos específicos, incluindo cirurgias nos casos mais graves. Eu tinha dito no início que, pedindo para você se tem alguma experiência com sinusite, seja aguda ou seja crônica, para compartilhar. Não sei se alguém compartilhou, não consegui ver tudo. Compartilhou? Não. Mas eu esqueci de dizer também que está aberto para perguntas. Se tiver dúvidas, se tiver perguntas a fazer a esse respeito, não só do meu caso, mas de sinusite de um modo geral. Fique à vontade, porque antes do final dessa live eu vou responder a todas as perguntas. Mas, de um modo geral, as causas são essas que eu citei. As causas da aguda eu estou experienciando aqui na prática. Como eu disse, o outono é um momento muito delicado para toda pessoa que tem sensibilidade das vias aéreas. Eu diria que para toda pessoa, mas algumas pessoas têm sensibilidade no sistema respiratório e vias aéreas, que é o meu caso, por exemplo. Então, eu já vivo numa cidade que não é tão verde assim, que é tanto quanto poluída, vamos dizer assim. E no outono, essa poluição se intensifica, porque não há chuva frequente para limpar o ar. E a gente fica circulando pela cidade, indo e vindo pelos lugares. Qualquer lugar, mesmo perto de casa. A única coisa que eu tenho me lembrado é de manter as janelas mais fechadas, coisas que eu nem gosto muito. Eu adoro sol, mas como eu vejo, a poluição é visível. Nesta época não é uma coisa que você não vê, dá para ver mesmo. E aí, como eu estou vendo aquilo, para mim é assustador, eu mantenho as janelas fechadas. Mas isso não é o suficiente, eu precisava ter feito mais. Como aquilo que eu disse, às vezes eu aplicava soro nas narinas. Geralmente, quando minhas filhas ainda moravam comigo, eu fazia questão de, nessa época, aplicar várias vezes ao dia, tanto nas narinas delas, e pedia a elas, quando maiores, que elas próprias fizessem, quanto nas minhas. E durante este período aqui, que antecedeu essa minha crise de sinusite, eu aplicava, às vezes, uma vez por dia, quando me lembrava. Eu não coloquei aquilo como algo que eu tivesse que fazer. E isso foi possibilitando que o meu sistema respiratório fosse entrando em declínio. E eu não percebi. É assim que surgem as doenças crônicas não transmissíveis, só que muito mais devagar. Porque esta crise de sinusite que eu estou enfrentando não é diferente. Claro que por ser aguda ela não entra ali como doença crônica não transmissível, porque ela é aguda. No meu caso, hoje é aguda. Mas existe sinusite, os sintomas são muito parecidos, tudo igual,
Só que é crônica porque as causas são diferentes e o tempo de duração é maior. Mas todo o resto, sintomas, tratamentos também são bem parecidos, com pequenas diferenças. As outras doenças crônicas não transmissíveis, elas acontecem da mesma maneira. Nós nos distraímos, nós esquecemos de manter certos cuidados, às vezes estamos muito ocupadas, muito ocupados, às vezes as atividades do dia a dia tiram tomam todo a nossa capacidade de focar, né? A gente direciona o foco só para aquela coisa, sei lá, de repente o trabalho, ou outros afazeres que se juntam ao trabalho, e aí nós nos esquecemos daquilo que é prioridade. Porque sem saúde, nós não conseguimos fazer nada. Isso para mim sempre foi claro. Mas de segunda para cá, eu pude literalmente viver essa experiência. E você que me acompanha sabe. Eu, por exemplo, não consegui fazer a live de terça-feira. E eu tenho feito lives toda terça e quinta este ano inteiro. Porque eu me comprometi em fazer 2 lives toda semana. Só que não tinha condições, não tinha energia. Até sentada era desconfortável, nada era confortável. Dor de cabeça super intensa, febre. As narinas tão congestionadas quanto estão agora, ou talvez um pouco mais. A diferença é que agora eu não estou com dor de cabeça e também não estou com febre. As narinas ainda estão igualmente congestionadas. Mas eu estou tratando mais. Tem balde espalhado por toda a minha casa com água. Tem no meu quarto 2 baldes. Tem aqui no escritório. Tem na sala. Tem em todos os lugares. Na cozinha não, porque na cozinha tem pia e toda hora abro a torneira para lavar uma louça, lavar uma xícara, lavar um copo, lavar alguma coisa. Então, na cozinha eu não coloquei. Na lavanderia também não. No banheiro também não, porque então o banho já faz um vapor ali, deixa uma certa umidade. Mas no meu quarto, aqui no escritório, na sala, coloquei vários recipientes. Porque, de repente, caiu a ficha, né? Caiu a ficha do que eu vinha fazendo, do que eu vinha deixando de fazer. Não é fazendo, é deixando de fazer. Eu deixei de fazer as coisas básicas. E ainda fiz, não só deixei de fazer aquilo que era importante para proteger a minha saúde, como do nada pensei, leite de caixinha uma vez só não vai dar nada. Não quero fazer leite de coco hoje, não quero fazer leite... Na verdade, não tinha castanha de molho, quando eu lembrei que eu queria tomar chocolate, tá? Já era noitinha, eu estava no supermercado na sexta-feira, e estava chovendo, estava garoando aquele dia, acho que sim, uma chuvinha fina. Raramente acontece, mas naquele dia tinha uma chuvinha fina. E muito frio, muito frio. Esses dias tem feito bastante frio, hoje deu uma melhorada boa, mas tem feito muito frio. Desde sexta-feira, começou na sexta mesmo. Que inclusive choveu desde manhã, chuva fina, sexta-feira choveu quase o dia inteiro. O que não é comum no outono. Mas de todo modo não resolveu as minhas questões acho que já estava, né? Meu corpo já havia perdido a condição de se sustentar a saúde do sistema respiratório até a sexta-feira. Então eu estava no supermercado e eu me lembro que eu pensei, nossa, não tem castanha de molho, coco dá um trabalhinho um pouco maior para fazer, né? E aí eu tava com preguiça mesmo, falei, vou levar um leite de caixinha e vou tomar chocolate quente com esse leite, porque é só uma vez, não tem problema. Eu realmente pensei exatamente isso. Não dá nada, é uma vez só. E eu não fiquei triste não por ter testado. Porque fazia anos que eu não tomava leite de caixinha de jeito nenhum. Parei porque quis parar. Mas a gente sabe que afeta muito o sistema respiratório. E aí foi muito bom porque eu fiz um teste preciso. Por ser outono,
no momento em que meu sistema respiratório já estava com uma certa fragilidade e eu não estava me cuidando, e eu digo isso porque as minhas narinas, às vezes de manhã, estavam muito ressequidas, e às vezes até com algum sinal de leve sangramento, que é quando estoura algum vasinho. Isso por ressecamento, acontece tanto por ressecamento quanto por expansão. Então algumas pessoas vai acontecer no calor, não é o meu caso, e aí é por expansão dos vasos. Aqui do contrário é ressecamento, que aí acontece comigo. Mesmo assim eu não tive os cuidados que eu poderia ter tido, e claro, se eu realmente quisesse experimentar leite de caixinha, esse era o pior momento. Mas eu não me dei conta que esse era o pior momento. E quis não só experimentar, eu, como costumo dizer, enchi a cara de leite de caixinha no final de semana inteiro. Chocolate cremoso é muito delicioso, né? Eu gosto muito. Faço um chocolate mais amargo. E aí, tomei bastante. Deu no que deu. Mas já estou resolvendo, já estou me cuidando, já estou me tratando. Ainda não com medicamentos alopáticos, tudo com, vamos dizer assim, soluções naturais. Dizem que pode até levar um pouco mais de tempo, mas não vai levar não, porque tá tudo certo, já melhorei bem de ontem para cá. E caso você esteja enfrentando esse tipo de situação ou queira evitar, eu sugiro que primeiro faça diferente de mim. Se não tiver umidade na sua casa, se não tiver fonte, se não tiver piscina, se não tiver esse tipo de coisa que vá trazer umidade para sua casa, coloque vasilhas como eu, coloque toalhas molhadas à noite nos ambientes. Soluções de soro fisiológico ou algo parecido nas narinas. Eu sempre fiz muito isso com as minhas filhas e comigo também, só que dessa vez eu vim esquecendo. E também nada de leite de caixinha, nem leite de vaca também, se você tiver acesso a uma vaca, porque esses leites, os dois, né, que em tese deveriam ser da vaca, que o de caixinha nem chamo de leite de vaca, porque realmente não é só leite de vaca que tem ali, né? Mas não são recomendáveis de forma nenhuma, porque dificultam muito, causam sofrimento para o sistema respiratório. A menos que você já tenha o hábito e que não tenha nenhuma questão com isso. Mas se você sofre com sinusite, rinite ou coisa do tipo, acredite, se você conseguir se abster do leite de vaca ou leite de caixinha, com certeza vai ter grande melhora rapidamente e pode até se livrar de vez desse tipo de situação. Porque eu, provavelmente, se não tivesse tomado leite de caixinha, não teria desencadeado essa crise. Mas valeu a pena, porque pelo menos eu me dei conta que tenho que sim me abster para sempre. Nunca mais eu quero saber. Não importa, se eu estiver com preguiça de fazer leite, então eu não tomarei chocolate cremoso. Eu tomarei outra bebida, um chá quente, qualquer outra coisa. Bem, antes de encerrar, antes de me despedir, quero ver se tem perguntas. Não, nada de perguntas? Ok. Acho que ninguém tem dúvida sobre sinusite. Não teve perguntas hoje. Tudo bem. Então, eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo até agora, que está ao vivo comigo, e também a quem vai ver esta live posteriormente aqui no Instagram ou no YouTube, onde ela subirá brevemente, e te convidar para que você mande suas perguntas. Se tiver dúvidas, se precisar de mais informação, não hesite em me mandar sua pergunta, mas principalmente se se tratar de sinusite crônica ou aguda, procurar um profissional qualificado para te ajudar, porque foi o que eu fiz e é por isso que eu já estou melhorando. Não posso encerrar essa live sem dizer isso, já ia passar para os finalmente, mas eu me lembrei que não tinha feito essa recomendação. É de extrema importância
ter orientação médica adequada, ajuda médica adequada. Porque, gente, eu estava mesmo bem debilitada na segunda e terça-feira. Ontem eu comecei a melhorar, mas ainda estava um pouco caidinha, por assim dizer. Hoje é que eu já me sinto muito melhor e sei que daqui pra frente vou me recuperar rapidamente. Mas até terça foi bem difícil. Então, ajuda profissional qualificado é imprescindível. Eu quero, então, me despedir e aproveitar para pedir de novo a você que está aqui, que compartilhe o link dessa live, vai ficar disponível aqui no Instagram. Diga para a pessoa que aqui estão ensinamentos valiosos para combater, para vencer e também para se prevenir de doenças crônicas de um modo geral, sendo que hoje foi sobre sinusite, que é a experiência do meu momento. Lamento por isso, mas nas próximas eu espero evitar, coisa que eu não consegui fazer dessa vez. Muito obrigada a todas e todos. Eu volto, não sei se essa semana ainda, mas com certeza na terça, às 19h30, com mais uma live recheada de ensinamentos com base na ciência e de ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que você que está sofrendo com uma ou mais doença crônica possa adaptar e colocar em prática aí no teu mundinho, no teu universo, e vencer toda e qualquer doença crônica que esteja enfrentando. Além disso, me mande suas dúvidas, suas perguntas, qualquer que for. Nós sempre respondemos a todas as perguntas sem exceção, e a depender da pergunta, eu respondo em forma de live. Dependendo da resposta que a pergunta requeira, eu crio uma live para responder aquela pergunta. As demais eu respondo diariamente nas publicações aqui no Instagram, no YouTube e em todas as outras plataformas. Eu volto na terça-feira que vem, às 19h30, e espero por você. Um beijo grande.